Aí, meus amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, na graça do nosso Criador, Zambianpongo Tuleno. E vamos ao nosso vídeo. Esse vídeo é para aquelas pessoas que têm uma deficiência mínima, né? Ou para pessoas que já programam e não conseguem se desenrolar em como criar o seu próprio software, ou como resolver o seu problema. Suponhamos que você está numa empresa ou tens um trabalho escolar e o professor te manda fazer alguma coisa e você não tem ideia de onde começar, você não sabe quais são os passos, o que você deve aprender, o que você deve saber para você conseguir ter êxito e deixar de depender de certas pessoas, não é? Que você vai consultando durante o ano todo ou durante muito tempo e você fica admirado como é que ele ouve o teu problema e consegue colocar a mão na massa e resolver. Não é uma coisa de um bicho de sete cabeças, não. Você também pode fazer isso. Talvez só não tens aquela preocupação ou não foste ensinado de como é que tem que ser feito. Também não existe um curso que te explica como é que você deve programar, como é que você deve resolver os teus problemas, mas nós criamos um passo a passo tirando da vida real, como é que a gente aprende as coisas, para que a gente possa explicar a vocês e vocês podem também executar com êxito. Mas antes da gente ir para a mão na massa, ir para o nosso código e explicar os nossos passos, vamos ver como é que a gente faz as coisas no dia a dia, né? Fora da área da computação, como é que a gente faz ou resolve os nossos problemas. Então, o primeiro exemplo que nós aqui achamos é como é que você pode costurar a tua roupa, né? Alguma coisa à mão, por exemplo. E aqui achamos um site e achamos bom até trazer aqui para poder explicar. Por exemplo, esse site a gente não vai dizer concretamente o que vai se fazer aqui. Vamos passar, ok? Vamos passar até os outros exemplos para que vocês possam entender no lado da computação como é que é feito. Mas a ideia é sempre a mesma. Então aqui ele explica como fazer como você costurar de um ponto alinhável, né? Então tem aqui o nível de segurança, um nível baixo, ok? É indicado para costura temporária, não é? Quando se deseja ter uma ideia de como ficará a peça depois da finalização. E aqui tem um modo de como você tem que fazer, ok? Temos aqui também o passo 2, como fazer um ponto corrido. E aí tem aqui o nível de segurança, indicações, como você deve fazer. Tens aqui o passo 3 também, ok? Está aqui o nível de segurança, indicado para confecções de roupas e como fazer. Analisem que sempre que você tiver aprender alguma coisa, tem o que você deve ter em mão, como deve executar, ok? São sempre duas coisas. O que você deve ter em mão e como deve executar, ok? Vamos para outro exemplo. Nós trouxemos aqui um outro exemplo de como você deve fritar o ovo. Então, para quem sabe fritar ovo em condições, acho que isso pode ser alguma bobice, mas não é, ok? É para vocês verem as coisas similares uma com a outra. Então, para a gente poder fritar um ovo, a gente tem os ingredientes, não é? Um ovo, temos uma colher de chá de azeite ou óleo, sal e pimenta, ok? Moída na hora a gosto. Aqui você também pode utilizar o que você quiser, né? Há quem não usa sal, há quem não usa pimenta, tá? E você também pode adicionar alguns ingredientes. E aqui tem um modo de preparo. Aqui te mostra como é que você usa os ingredientes, né? Que são as ferramentas que estão acima, ok? E como é que você deve fazer para tu teres êxito. Quer dizer que aqui o teu problema é como fazer o ovo e a tua resolução é o ovo feito, ok? Frito, ok? Ou cozido, tá? Vamos para um outro exemplo. Aqui tem um outro site que nos mostra como é que a gente deve fazer um bolo, ok? Temos aqui os ingredientes, tá? Uma xícara de leite, 3 ovos, manteiga, açúcar, ok? E temos aqui o modo de preparo, ok? Como é que a gente vai pegar os itens que estão acima, ok? A gente vai identificar os itens que estão acima e a gente, com base nos itens que estão acima, a gente tem que saber como é que devemos
trabalhar. Então, devemos trabalhar numa forma lógica, não é? Seguindo esse espaço para que a gente tenha o bolo, ok? Mas sabemos muito bem que com esses ingredientes podemos fazer outra coisa, não só simplesmente bolo. Se a gente tirar aqui alguns ingredientes, podemos fazer uma outra coisa. Mas a ideia aqui é o seguinte: sempre que tu tens um problema, primeiro tu vais analisar esse problema, tens que saber quais são os itens ou as ferramentas que você tem que utilizar para resolver o teu problema e tens que saber como utilizar essas ferramentas para resolver o teu problema e depois executar, ok? Executar a resolução do teu problema e você entregar a resolução do teu problema, claro, né? Agora, voltando à nossa área da computação, ok? Como criar um software, também não foge muito. A diferença é que no mundo real você executa, ok? Ou tu vês alguém a executar, mas na área da computação tu dás instruções. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Então tu tens os itens, ok? Ou ferramentas. Tu tens que saber o que são aquelas ferramentas, por que tens que utilizar aquelas ferramentas, como deves usar aquelas ferramentas e depois implementar essas ferramentas para poder resolver o teu problema, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um simulador de ATM para levantar dinheiro na conta bancária de alguém, ok? E com mínimos detalhes. Quer dizer que não vamos fazer muita coisa nesse programa, ok? Não vamos fazer muita coisa nesse programa, não vamos linkar ao banco, criar uma base de dados, verificar saldo na conta, um monte de coisas. Não, a gente só vai criar só um mini programa em que a gente pode simular que alguém colocou o cartão, não é? Digitou a senha e, e levantou algum dinheiro, ok? Também não vamos levantar dinheiro, vamos só mostrar alguma coisa na interface, na tela do usuário, né? Que ele conseguiu levantar aquele dinheiro com base em alguns critérios, ok? Então, esse aqui é o nosso problema, ok? Esse aqui é o nosso problema. Se fosse um software real, a descrição seria bem maior. E por ser bem maior, então aqui sairia mais ferramentas ou mais detalhes. Mas vamos fazer uma coisa mínima, só para que a gente possa executar os nossos passos. Nós temos três virtudes. Temos três virtudes. Isso às vezes fica inconsciente ou subconsciente para os programadores, mas nós temos três virtudes: conceito, lógica e vontade. O conceito é o que se deve usar. Quer dizer, é que você deve ter o conhecimento das coisas. Ok? Quando você está a estudar alguma coisa, tu tens que saber o que é aquilo. Ok? Tens que saber para que serve aquilo também. Tá? Esses são os conceitos. Se você quiser fazer um bolo, tens que saber um bolo se faz como, o que eu tenho que usar para fazer o bolo, a quantidade, a qualidade, os ingredientes, isso tudo aqui são os conceitos. Então, em programação, os conceitos são as variáveis, as decisões, os loops, os tipos de dados, ok? Tudo que engloba a programação, ok? Com base no teu problema, tu tens que saber o que é aquilo e para que serve, ok? O que é aquilo e para que serve. Esse é o conceito na programação. A lógica seria pegar o teu conceito, o que você conhece, ok? O que você conhece das ferramentas ou das instruções ou dos tokens que a gente utiliza na programação, como é que você deve usar esse conceito com verdade, com inteligência, com lógica. Quer dizer, se a variável que você já sabe para que serve, ok? E como deve se utilizar, não pode se utilizar de uma outra forma, ok? Porque ela tem a sua função. Então, a lógica seria utilizar a variável para te resolver problemas ou detalhes do teu problema para um fim, ok? As coisas na programação têm um fim. Tipo, você não vai, estás a fazer, por exemplo, o bolo, você não vai substituir, por exemplo, o ovo com areia ou a farinha, né, de trigo com areia, ok? Não podes, porque eles têm conceitos diferentes, têm objetivos diferentes.
Podes usar areia para poder fazer bloco, mas não para fazer bolo. Então, é basicamente isso. Então, a lógica é você saber os conceitos e utilizar com clareza e com inteligência. E a vontade seria a persistência e dedicação. Quer dizer, você não ficar preguiçoso, ok? Sair da tua zona de conforto, em que você deve aprender as coisas, não ter medo de aprender as coisas. E eu sempre aconselho nas pessoas, não seja expert em linguagem de programação, ok? Ou dizer o seguinte, não seja expert em PHP, em Python, em Ruby, seja expert em programação. Porque se não fores um acomodado, uma outra hora vais entrar numa empresa, vais querer fazer alguma coisa e vai ver uma stake ou uma linguagem de programação que você nunca viu, que você não está habituado, mas você tem que saber ou tens que aprender para poder se integrar a um projeto importante, uma vaga de emprego. Então, a vontade a persistência e a dedicação são muito importantes, ok? Então, essas são as bases que você tem, ok? Conceito, saber o que deve usar, ok? Lógica, pegar nas ferramentas e usar com inteligência e a vontade. Agora nós chegamos nos passos reais, ok? Então, aqueles 3 problemas que a gente examinou, de como costurar uma roupa, como criar um bolo, como fritar um ovo. Então, aqueles passos, ok? Analisamos que nós temos itens e temos que saber como é que devemos usar aqueles itens e seguir um passo para que a gente possa executar né, e tratar o nosso problema. Então, a gente criou alguns passos em que vocês, na primeira volta, ok? Porque ele é rotativo. Tu tens o passo 1, 2 e o 3 e o 4. Na segunda volta, tu podes alterar a ordem. Então, esses são os 4 passos. Primeiro que é o análise, que você vai saber qual é o teu problema, o que deves resolver no teu problema, ok? É só isso, saber o que é o teu problema e o que deves resolver no teu problema. Analisar mesmo bem, ok? É uma coisa simples. O passo 2 seria o que usar e como usar, quer dizer, são as ferramentas. Então, se tu tens um problema, o que é que você deve utilizar para resolver esse problema? Vimos no ovo, vimos no bolo, vimos na costura. Então, quais são os itens que a gente deve utilizar para resolver aquele problema? E 3 seria a implementação, ok? Que em, vais colocar os teus conceitos e lógicas em prática, ok? Quer dizer, os teus conceitos são as tuas ferramentas, como e deves utilizar essas ferramentas analisadas para resolver o teu problema, e a lógica é executar essas ferramentas com inteligência, saber para que elas servem e como devem ser executadas, ok? E o passo 4 que é executar. Você vai esperar o resultado, caso se der um erro, tu podes ver, ir no análise ou no passo 2 ou no passo 3 e tentar de novo. É basicamente assim, ok? Então isso é rotativo, ok? Primeiro começa na análise, depois vai para o que e como usar, que são as ferramentas, implementa essas ferramentas sabendo o que elas são e com lógica e execute para ver se temos resultado do teu problema. Então a gente falou aí dos passos e tudo mais. E aqui temos as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, as variáveis servem para quê? Em questão de conceito e lógica, para armazenar e disponibilizar, quer dizer, ela armazena valores e pode te entregar esses valores. As condições, elas servem para ordenar. Você vai decidir o que deve ser feito quando alguma coisa acontecer. E organizar, né? Ordenar e organizar, acho que é a mesma coisa. A impressão, a gente precisa mostrar algo no usuário. Então a gente tem que saber como é que a gente faz a impressão na tal linguagem de programação. No Python é de uma forma, no JavaScript é de uma forma, PHP é de uma forma. Então o conceito é só impressão. Agora a forma que você escreve nessa linguagem de programação pode variar, mas é mesmo impressão. E os valores, não é? Os valores serão aquilo que serão armazenados pelas variáveis, ou que serão condicionados pelos condicionadores, ou que serão mostrados pela impressão, ok? São os valores que, como a gente vai levantar dinheiro, né, vai simular um ATM, então a gente precisa dizer quanto é que ele vai levantar, quanto é que ele tem na conta. Então, isso são os valores.
são os dados ou os tipos de dados, ok? E é basicamente assim que a gente vai resolver o nosso problema com base nessas ferramentas. Isso aqui é um aviso sobre, eu acho que eu já falei quando estávamos a falar sobre aí os passos, né? Que depois da primeira ordem dos passos, você pode repetir, ok? Se faltar alguma coisa, mesmo sendo fora da ordem, tu pode ir lá acrescentar. Quer dizer, nós colocamos aqui as nossas ferramentas. Se a gente sentir necessidade de alterar, de tirar alguma coisa, de aumentar alguma coisa, nós podemos repetir o passo, que é do análise, conceito, implementar, executar, sem nenhum problema. Mas não saiam daquele loop, ok? Até resolverem o vosso problema. E